Que bênção, né? Mas você está preparado? Não é sobre a tua janta que eu estou perguntando, né? Você está preparado para a guerra? Né? Se tem guerra, aê, né? O culto dos homens tem sido uma bênção, né? Ah, e tem florescer quarta. As mulheres estão preparadas ou não? Sempre no inverno lá, eu lembro de um inverno que deu umas 20 mulheres só também, foi o dia que deu mais frio do ano, né? As irmãs não quis ir não, né? As irmãs ficaram orando em casa, aquele dia que elas falaram assim, não, eu vou orar de casa hoje, tá? Tá bom, quarta-feira, 7h30 da noite tem o culto florescer. Isso é uma benção, com certeza. Você está preparado para a sua morte? Bicho, aí você já não gostou da pergunta. Você está preparado para a sua morte? Não? Se Jesus te chamar hoje, você está preparado para se encontrar com Ele? Se Ele te chamar hoje, você está com a mala pronta? Você vai fazer de novo, igual sempre você faz, deixa tudo para a última hora. Está preparado para se encontrar com Jesus? É uma pergunta que a gente tem que lembrar dela, a gente tem que fazer ela de vez em quando para nós. Nós estamos preparados? Né, viemos aqui hoje, por exemplo, o sepultamento do seu João. 2 semanas atrás estava aqui com a gente. Hoje ele está com o Senhor, na plenitude. Você está preparado para se encontrar com Deus? Eu quero ajudar você a ficar preparado. Eu quero ajudar você, não das minhas palavras, não do que eu sei, do que eu posso falar para você ou de um bom conselho. Eu quero preparar você na palavra, para você se encontrar com Deus. Então é importante que você conheça a palavra, é importante que você se prepare para isso. Talvez você fale, mas eu estou novo ainda. Você nunca foi em velório de gente nova? É porque eu sou tal coisa. Não. Cara, você está preparado? Você tem que estar preparado. A gente acha sempre que vai acontecer com os outros, nunca com a gente. Mas nós precisamos estar preparados. E eu quero preparar você na palavra, eu quero ajudar você na palavra a se preparar. Se você quiser levar em consideração o que a Bíblia diz, então preste atenção. Se você não quer levar em consideração, só receba a oração final e continua a tua vida como você quiser. Mas eu vou convidar você para abrir comigo a palavra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então vamos se preparar na palavra. Aperta os cintos aí. Podemos passar por uma região de turbulência. Como que a gente pode se preparar? Na palavra, como que eu e você podemos se preparar então para o dia da nossa morte? O sábio pensa no dia da morte dele, o tolo não pensa, mas o sábio pensa, leva em consideração e ele quer fazer alguma coisa, ele quer se ajeitar, se organizar. Então o que a Bíblia nos diz? Primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre como se preparar para o dia da nossa morte é entender qual é o nosso estado, quem nós somos, qual é o nosso estado como ser humano. E a Bíblia nos deixa muito claro isso aí. É um dos textos, eu poderia ler para você aqui 10, 20 textos desse, mas eu vou pegar o mais conhecido. Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que a Bíblia me orienta e me ensina é o seguinte, que todo ser humano, sem exceção, o europeu, o norte-americano, o sul-americano, o asiático, o que mora em Corbélia, o que mora em Longinópolis, o que mora em Cascavel, o que mora em São Paulo, todos, sem exceção, homens e mulheres, ricos ou pobres, negros ou brancos, todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. Esse é o estado do ser humano. O estado natural do ser humano é um estado de queda. O estado natural do ser humano, ele está destituído da glória de Deus, ou seja, ele está longe de Deus totalmente. É mais fácil andar com Deus ou é mais fácil andar com o mundo? Quando você passa por pressão, por exemplo, a tendência sua é se agarrar mais a Deus ou então abraçar o Satanás?
Claro, abraçar o Satanás. A não ser quando o cara cresce na fé que ele aprende o caminho e se torna um cristão genuíno. Mas se não, quando ele passa a pressão, ele volta para o mundo. Ele volta para o mundo, porque é uma tendência natural. É a tendência pecadora nossa. Então, primeiro, você tem que entender o seu estado. Não adianta você querer mudar alguma coisa se você não sabe o estado que você está. O estado que eu estou, nós estamos destituídos da glória de Deus, sem a presença dEle, se nós não entregarmos nosso coração para Jesus. Então, esse é o estado real de todo ser humano. O mais estudado, PhD lá em Harvard, ou a pessoa iletrada que nunca passou por uma escola. Esse é o estado do ser humano. Ele está destituído da glória de Deus. E a Bíblia fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Segundo passo aí para você se preparar para o dia da sua morte. Não se limite ao seu estado. Você sabe que o seu estado você está destituído da glória de Deus. Mas então, agora o segundo ponto, para você se preparar para a tua morte não se limite ao estado que você está. Você não precisa só de saber que você é pecador, está longe de Deus, você não deve ficar ali. Você pode sair dali. Você pode sair do estado de pecado, você pode sair do estado da ausência da presença de Deus na sua vida, você pode sair do meio do pecado, do lamaçal do pecado, como diz lá nos Salmos, o salmista vai dizer. Você pode sair. Então não se limite. O pecado é um problema que tem solução. Fala comigo assim, o pecado é um problema que tem solução. E eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar o nome da solução. 1, 2, 3! Jesus, é a solução do pecado. Então o pecado tem solução? Tem solução. Qual é a solução? Jesus. O estado do ser humano sem Jesus é um estado de morte espiritual. Então nós não podemos se limitar ali, nós temos que sair desse estado, e a solução é Jesus. Eu quero te ensinar um pouco sobre salvação. Quando Deus criou o ser humano, se você abrir a Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 1, na criação, até o capítulo 3, os capítulos que narram a criação, como Deus fez, como Deus criou o ser humano, como Deus criou o universo, o mundo, como Deus fez todas as coisas. Os milhares de galáxias, os planetas, o céu, o firmamento, como Deus fez todas as coisas, e como Deus fez você. No versículo 26 em diante, por exemplo, do capítulo 1, diz assim: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, em algumas versões fala assim, governe. Esse domínio é uma palavra que significa governo. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no versículo seguinte começa dizendo, Deus os abençoou. Então você foi criado por Deus a imagem e a semelhança dele. O ser humano foi criado por Deus para viver nessa plenitude, foi colocado numa posição de liderança, de governo, foi colocado num lugar acima de toda ao restante da criação. O ser humano está um passo acima, ele é a imagem e a semelhança de Deus, o Criador de todas as coisas. Com o pecado, e aí no capítulo 3, você vai ver o ser humano sendo tentado. Capítulo 3 é o relato da queda. O ser humano foi tentado, seduzido, e ele então desobedeceu a Deus, ele escolheu desobedecer a Deus. Ele então se afastou de Deus. E aí eu volto para Romanos, aqui então esse versículo se torna claro. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
ser humano foi tirado do jardim, o jardim foi fechado, levado ao céu. O ser humano naquele momento então, ele está nesse mundo que foi agora marcado. A Bíblia fala que depois do pecado, não só Eva, a mulher, ou Adão, o homem, recebeu a consequência do pecado. Porque a obediência, fala comigo assim, a obediência tem frutos, pecado tem consequência. Então não somente Adão e Eva recebeu a consequência do pecado, mas a terra que nós estamos também recebeu. A Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada. É por isso que você, para plantar, precisa de defensivo agrícola. É por isso que você não planta a erva daninha, a peste, mas ela vem sobre a plantação. Isso é fruto do pecado. A enfermidade, a doença, a morte é fruto do pecado, é a consequência do pecado. Quando Deus nos criou perfeito. Com o pecado, a desobediência, o ser humano então perdeu esse lugar de governo, de autoridade. O ser humano jogou fora essa autoridade que ele recebeu de Deus, de governar, de dominar, de exercer o que Deus deu para ele de mais importante, conforme a imagem e a semelhança do próprio Criador. O ser humano então perdeu isso e entregou essa autoridade na mão de Satanás. Satanás então, a Bíblia diz sobre ele, dizendo que ele é o príncipe desse século, o Deus desse século. Lá em Romanos vai dizer, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, o Deus dessa era que nós vivemos, recebeu a autoridade que o ser humano deu a ele por causa do pecado. Toda vez que nós pecamos, nós damos autoridade para o diabo. Toda vez que nós pecamos, nós entregamos a chave da nossa casa para o diabo. Toda vez que nós pecamos, nós entregamos a senha da nossa conta bancária para o diabo. Toda vez que nós pecamos, nós entregamos os nossos filhos para o diabo, porque nós estamos abrindo uma porta para ele fazer o que ele quiser dentro da nossa casa. É sério, o pecado é sério. Qual que é a doença mais séria que você conhece? É isso aí, eu estou gostando de ver você. Você está de parabéns, viu? Parabéns. Qual que é a doença que você, quando alguém fica doente, você fala, meu Deus, essa doença é muito perigosa? Não preciso nem falar, tem gente que não gosta nem de falar o nome, né? É o câncer. É uma doença que você fica extremamente preocupado, porque é uma doença extremamente grave, independente do nível dela. Agora eu vou dizer, afirmar para você, não é tão preocupante e tão grave quanto o pecado. O pecado ele é muito grave. O pecado tem uma consequência não somente física, mas espiritual. E às vezes você não tem nem discernimento do que são as coisas espirituais, porque você só está limitado à sua vida. Você quer pagar o boleto, você quer arrumar a tua vida, você quer que aquela pessoa te perdoe, você quer só conduzir sua família ali, você quer arrumar um trabalho, você quer vencer isso aqui e aquilo ali, você não consegue ter consciência das coisas espirituais, de que a vida ela é passageira demais. Já perdi as contas de quantos velórios eu já fui. Já perdi as contas, nunca contei, mas olha, foi centenas. E todos os velórios que eu vou, eu fico até o final. Aquele momento que estão colocando o caixão no túmulo, vêm os homens ali, começam a fechar. Fecham. Pode ser com tijolo, pode depois colocar ou uma cerâmica ou um mármore bonito, mas ali fecha. Fechou. Acabou. A brevidade da vida. O que vai fazer diferença, e isso é a questão espiritual,
é se esse homem ou se essa mulher entendeu que ela precisava voltar para Deus, voltar para o lugar de autoridade que Deus criou ele para viver, porque naturalmente eu estou destituído dessa autoridade, mas quando eu entendo o problema do pecado, e eu então volto para Deus e me arrependo dos meus pecados, naquele momento o meu corpo vai voltar para o pó, de onde veio, mas o meu espírito volta para Deus, de onde ele veio. Cadê o irmão do glória a Deus? Cadê a irmã da aleluia? Lucas capítulo 4, versículo 6, Satanás tem uma conversa com Jesus, e nessa conversa, Satanás, ele oferece algo para Jesus. Jesus, ele está sendo tentado por Satanás, assim como Adão foi tentado no jardim, Jesus está sendo tentado no deserto. Satanás está tentando Jesus assim como tentou Adão. Jesus é o próprio Deus, o Deus que se encarnou, ele venceu a barreira do pecado, porque a semente que engravidou Maria era santa, era do próprio Espírito Santo. A humanidade que Jesus recebeu de Maria, mas a vida, a semente, o sêmen, era do céu. Era uma semente, sêmen significa semente, era uma semente santa do céu, sem a corrupção do pecado. Não era o de José, não era a semente de José, mas era uma semente santa. A Bíblia fala que o Espírito a envolveu, e ela então naquele momento engravidou-se. Jesus então já nasceu sem pecado, mas não significa que ele não poderia pecar. Ele nasceu sem a natureza do pecado, mas ele poderia ser tentado, e ele foi, a Bíblia deixa claro isso. Em Hebreus vai dizer sobre Jesus que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. E Jesus está lá no deserto, Lucas capítulo 4, versículo 6, Satanás diz para ele assim, ó: eu vou dar a você, eu dar-te-ei toda essa autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Que autoridade Satanás está dizendo que vai entregar para Jesus? É mentira dele, ele não tem autoridade nenhuma. Ele é mentiroso, você tem razão, mas ele não está contando uma mentira para Jesus, ele está falando a verdade. O que ele está dizendo para Jesus é plena verdade. O que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: Adão me entregou a autoridade desse mundo quando ele pecou, eu tenho a autoridade sobre os reinos dessa terra, o governo, a autoridade está sobre mim. Se você me adorar, Satanás está dizendo, se você se prostrar e me adorar e reconhecer que eu tenho essa autoridade, eu dou essa autoridade para você. O que o diabo está fazendo? Ele está naquele momento tentando a Jesus nos seus desejos, só que Jesus repreende Satanás e manda ele longe e não cede a ele. A gente vai ver Jesus conquistando essa autoridade, porque às vezes ganhar alguma coisa de mão beijada é fácil, mas a gente tem que aprender a conquistar algumas coisas. Jesus foi para a cruz, morreu pelo seu pecado. Jesus morreu por nosso pecado, foram os nossos pecados que matou Jesus naquela cruz. Quando ele morreu, depois de 3 dias, os relatos bíblicos dizem que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, ele venceu a morte, permaneceu na terra antes de subir aos céus, mais 40 dias, ou 50 dias, ensinando os seus discípulos as coisas do reino ainda, mas agora já ressuscitado. E antes, um pouco antes de subir aos céus, em Mateus capítulo 28, no versículo 18, ele junta os discípulos, ele diz assim, ó: toda autoridade me foi dada.
Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Jesus está dizendo o seguinte, ó: Satanás quis me oferecer uma autoridade lá, mas se eu aceitasse, era uma tramóia, uma trapaça, era uma tentação, eu iria naquele momento acabar com todo o plano de salvação. Mas eu morri pelos seus pecados, paguei o preço do pecado, porque o pecado tem um preço, foi pago o preço pelo nosso pecado. Jesus venceu a morte e ele agora não emprestou a autoridade que nós entregamos para Satanás, ele pegou a autoridade, ele conquistou a autoridade, e agora a autoridade, o governo de toda a terra, dos reinos da terra, está sobre as mãos de Jesus. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas ele está olhando para cada discípulo e dizendo assim, ó: toda a autoridade me foi dada, agora vocês vão no quê? Na autoridade que eu estou dando para vocês. Jesus devolve a autoridade para mim e para você, que agora andamos com Deus. É por isso que um cristão ora e um enfermo é curado, é por isso que um cristão, ele ora e traz existência ao que ainda não existe, ele governa no ambiente espiritual, porque ele recebeu isso de Jesus, quando ele se converteu. Está na Bíblia isso aí? Claro que está na Bíblia, senão não estaria falando para você. Vamos ler a Bíblia então. Efésios capítulo 1, abre comigo lá, Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim, falando sobre Jesus: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Jesus ressuscitou, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho que viveu na terra, morreu, ressuscitou, voltou ao lado do Pai, está à direita do Pai. Está à direita do Pai, assentado à direita do Pai, aonde? Num trono de governo. Agora sobre você, aonde você está? Efésios, continua em Efésios, mas agora vai no capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo está nas regiões celestiais, sentado à destra do Pai. E quem está junto com Ele, nessas regiões celestiais? Todo aquele que crê, que entregou o coração para Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Todo cristão genuíno, todo cristão que de fato entregou o coração para Jesus e vive para Ele, esse cristão está nesse lugar de autoridade. Isso não te faz melhor do que ninguém, isso só te faz para você entender que você voltou para o teu plano original, para onde Deus criou você para estar. Eu comecei dizendo para você como que você pode se preparar para a sua morte, entendendo o seu estado, mas não se limitando ao seu estado. E para você não se limitar no seu estado, você tem que entender o projeto de salvação de Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Em Jesus nós recebemos a salvação, a solução é Jesus. Jesus é o único que venceu a morte. Você pode dobrar o seu joelho diante de qualquer pessoa, de qualquer objeto da face da terra, mas não vai te salvar. Só quando você entregar o seu coração a Jesus, aí está a salvação.
E essa não é uma mensagem minha, essa não é uma mensagem da Igreja Metodista, essa é uma mensagem de Deus. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem de Deus para nós. Cadê o glória a Deus? A solução é Jesus, então a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus. É claro que você faz isso através de uma oração. Não é um passe de mágica. E às vezes a gente faz a oração e muitas pessoas fazem a oração, acredito que fazem de coração. Mas acha que é tipo assim, é o pirilim-pim-pim. Não. Ali você entrou num outro ambiente, que da mesma maneira que Satanás tentou Jesus para tirar ele daquele lugar de autoridade, assim também você vai ser tentado por Satanás para ser retirado dali. Porque se tem alguém que não se alegra em ver você no seu lugar original, esse alguém é Satanás e seus demônios. Ele quer me ver longe da presença de Deus. Ele quer me ver longe da presença de Deus. Ele quer me ver destituído da glória de Deus. Ele quer me ver semelhante a Ele, que está destituído da glória de Deus, porque Satanás foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus. E não há salvação em nenhum outro, em mais ninguém. Você está careca de ouvir isso aí, mas você tem que crer, não só ouvir. Tem que entrar no seu coração quem você é em Deus. Escuta o que eu estou dizendo para você, precisa entrar no seu coração quem você é em Deus. Precisa entrar aqui no seu coração que você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus, que você foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e Ele te assentou num lugar de autoridade. Ah, se você soubesse que você também tem autoridade sobre o pecado, que você tem autoridade para dizer um basta para o pecado, se você soubesse disso, se você acreditasse nisso, você conseguiria andar em santidade. Eu achei uma frase, achei interessante, diz o seguinte: antes de morrer, um postzinho, vi na internet e gostei, eu trouxe para você. Antes de morrer, Maomé, que é o líder fundador do islamismo, ele disse assim: eu não sei o propósito da vida. Confúcio, que é um sábio asiático, disse: eu não sou o caminho. Buda, que está dentro da religião budista, oriental, ele disse: procure pela verdade. Agora Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, se vocês puderem colocar aqui no telão, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse versículo é tão conhecido por nós, e talvez é por isso que ele se torna tão banal no coração de alguns cristãos, mas esse versículo é a essência. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ele enfatiza: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para você voltar para o plano original, você precisa passar pelos caminhos que Jesus passou. Você precisa entregar o seu caminho a Jesus. Você precisa entender que Ele é a verdade. Você precisa entender que Ele é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a única solução. Ah, estou cansado de ouvir Jesus solução, mas eu quero resolver meus problemas. Eu quero resolver isso aqui, eu estou com uma enfermidade na minha casa. Ah, eu quero resolver isso aqui, estou cheio de conta para pagar. Eu quero resolver isso aqui, estou morando na rua, estou nas drogas. Quero resolver por quê? Por que Deus não tira esse desejo das drogas que eu tenho dentro de mim? É você que tem que lutar contra os seus desejos.
Por que Deus não tira esse desejo que eu tenho de ficar vendo pornografia? Porque é você que tem que lutar contra os seus desejos. Ao homem cabe dominar os seus desejos. À mulher cabe dominar os seus desejos. Se você não sabe a razão do jejum, por exemplo, o jejum é uma prática espiritual que nos ensina a dominar os nossos desejos, a ter uma virtude do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Quem precisa jejuar? Todos nós. Eu preciso, você precisa. Quem tem que controlar os desejos? Eu, você, todos nós. Todos nós precisamos controlar os desejos. Os desejos não podem nos dominar. Quem tem que nos governar agora é o Espírito Santo de Deus. E aí você sabe, agora, como que eu faço então? O testemunho da Amanda ali, né? A gente conhece, eu conheço a Amanda desse período, que ela foi, entregou a vida para Jesus, né? Já estava no comecinho da fé quando eu conheci ela. Está ali caminhando com Jesus, está ali servindo a Deus. Me lembro quando ela começou a ter que fazer essas escolhas. O que eu faço? Eu compro um sapato ou eu dou meu dízimo? Né? O que eu faço? Paga essa conta, não sei o que lá. Foi aprendendo, foi resolvendo a vida. Desculpa, Amanda, falar de você, né? Estou só usando, cadê a Amanda? Nem sei onde a Amanda está. Está por aí. Foi resolvendo a vida, é assim como todos nós, temos que resolver a vida. Mas me lembro também, quando fazíamos semanas de santificação, e não era mamão com açúcar não, 8 horas da noite, sem sereno, quentinho, gostoso, para depois você ficar longe, que gostoso, está o clima bom. 6 horas da manhã, faça frio ou faça calor. Subi ela e a Bruna. Saía às 5 e pouco da manhã de casa, moravam perto, na última rua do Jardim Vera Lúcia. Só tem soja para lá depois. Saía escuro, quem acorda cedo aí sabe. 5 e pouco está escuro. Vinha as duas. Quando eu fiquei sabendo disso, eu ficava até intercedendo por elas. Falei, Senhor, tem misericórdia, livra essas meninas. Moças, eram adolescentes. Livra de todo mal. Não só elas, tinha tantas outras. Eu estou usando um exemplo aqui que passou o testemunho. Mas lá, vindo orar. Quer dizer que é perfeito? Não, estava buscando a solução. Quem que é a solução? Jesus. Jesus abençoa minha casa, minha família, meu futuro, conduz. Hoje é mamãe, hoje tem filho. A vida passa, mas a gente tem que aprender a lutar as lutas certas, tem que aprender a se esforçar. Eu não me arrependo de nenhum dia que eu venci a minha preguiça e acordei um pouco mais cedo, ou bem mais cedo, para dobrar meu joelho e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia desse momento que eu estou vivendo. Às vezes a gente não tem força, falta força, mas às vezes também vem um tempo difícil na nossa vida, que a gente tem que olhar para Ele e falar, Espírito Santo me ajuda. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, foram várias. E testemunhos que eu já ouvi, e testemunhos da minha vida, que diante de um momento impossível, de luta, que aí as pessoas elas começam a questionar a fé delas. Ah, mas se Deus me amou tanto assim, por que eu estou passando por isso? Ah, por que eu estou sofrendo isso aqui? Ah, por que eu estou passando isso aqui? Por que está vindo esse desejo de novo? Por que eu estou sem essas coisas? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que eu estou sem dinheiro? Por que eu estou sem trabalho? Por que meu filho está doente? Por que a minha esposa está assim? Por que o meu esposo... A gente começa a questionar, somos seres humanos. Posso dizer, talvez algumas vezes, diante de momentos como esse, e usando o exemplo que eu citei aqui da Amanda e de outros que hoje fazem a mesma coisa, dizer o seguinte, tá, essa situação aqui, Jesus é a solução, e eu sou o problema, porque o problema habita em mim, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 7,
Então Jesus é a solução, mas eu carrego um problema, eu carrego o pecado dentro de mim, que quer me afastar de Deus cada momento, a cada passo que eu dou, o pecado quer me afastar de Deus. Então, diante dessa situação que eu estou vivendo, eu vou jejuar agora. Teve algumas vezes, talvez umas 2, não foram muitas, eu jejuo sempre, mas teve 2 vezes, em que eu comecei um jejum, não sabia quando eu ia parar. Meu jejum com Deus era assim: Senhor, eu estou entrando em jejum, nesse momento, até que se resolva. Talvez na emoção você fala, que bonito, vou entrar, beleza, mas quero ver na hora que o negócio arrochar, na hora que você não aguentar parar em pé, você vai estar aí: Senhor, em nome de Jesus, eu vou aprender a andar no Espírito, eu vou aprender a ouvir Tua voz. Nas 2 vezes que eu precisei entrar numa batalha dessa, às vezes era contra mim mesmo, ou contra alguma situação espiritual, nas 2 eu saí vencedor. Meu corpo saiu abatido. Eu já pareço um bonecão de Olinda, né? Aquele bonecão de Olinda. Uma dessas aí parecia que sumiu o homem. Se olhava de lado, só via nariz, não via mais nada. Só me via de perfil. Só para você dar uma distraída. Mas eu não posso lutar a batalha sua. Está entendendo? Jesus é a solução, meu querido. Vai, se agarra nele. Ai, que ninguém me ajuda, que não sei o quê. Se agarra em Jesus, cara, vai com coragem. Eu não posso lutar a tua batalha, eu nem tenho como lutar ela. Eu posso torcer por você, animar você. Às vezes eu até me sinto um animador de torcida, animando você. Mas eu não posso lutar a tua batalha. Não pôde o pai entrar com Jesus no deserto para falar não para Satanás. Não pôde entrar lá um anjo, não um anjo que chegou para Satanás e disse assim: opa, para de incomodar Jesus aqui, ó. Não! Não entrou um discípulo lá, mais forte ou corajoso, para dizer: ó, o seguinte, seu Satanás, para de mexer com o meu amigo aqui. Jesus teve que ir cara a cara com Satanás e dizer assim: ó, não. Então a peteca é para você, a batalha é para você, o problema é o pecado, a solução é Jesus. Jesus não quer que você fique no estado do pecado, quer que você saia dali, mas para isso você tem que andar no caminho, na verdade e na vida. Não basta ser amigo do pastor Fernando, não basta participar do devocional, não basta só vir à igreja. Nós precisamos andar no caminho, na verdade e na vida. E por fim, para que a gente possa se preparar para a morte, nós precisamos entender que nós carregamos uma missão. A partir do momento que eu saí do estado do pecado, então eu sou um filho, tá, e aí? Eu sou um filho de Deus, mas e aí? Qual que é o meu propósito? Para que eu nasci? Qual que é a minha missão? Você não vai aguentar viver uma vida sem uma missão. Aliás, sua vida vai ser muito vazia viver sem uma missão, sem um propósito vindo do céu no seu coração. E não necessariamente com uma tarefa, mas com um objetivo, um propósito. Jesus disse, em Mateus 28, eu citei o começo do versículo, né? 28, 18, ele disse: toda autoridade, ele está dizendo isso para mim, ele disse isso para mim, ele está dizendo isso para você que já saiu do estado do pecado, entregou tua vida a Jesus. Ele disse para mim, ele disse para você: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, Fernando, vai, ensine, pregue a palavra, vai por todo mundo, pregue o meu evangelho, ensine, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a guardar todas as coisas que eu te tenho ordenado, e eu vou estar com você
todos os dias da sua vida. Mateus 28, do 18 ao 20. Eu só parafraseei aqui. Mas está lá, se você abrir, você vai encontrar. Jesus estava dizendo para você, Laércio, para você, Fernando, para você, Maico, para você, Tiago, para você, Diego, para o senhor, Senhor Nessi, para cada um de nós. Privilégio. Eu tenho uma missão. Aonde eu vou cumprir essa missão? Eu vou cumprir essa missão amanhã. De repente você lá, professora da creche, você vai cumprir sua missão lá amanhã, cuidando daqueles bebês. Ou você vai cumprir amanhã, naquela consulta que você tem, naquele lugar que você vai, no ambiente que você trabalha. Você vai cumprir ela ainda hoje, dentro da sua casa, dentro da sua família. Vai cumprir ela lá. Agora, com a graça de Deus, a todo momento Satanás querendo tirar você desse lugar, querendo tirar você desse propósito, querendo tirar você do lugar de autoridade que Deus te colocou. Mas você precisa ser um homem, uma mulher de coragem, dizer: daqui você não vai me tirar. Eu aprendi com Deus que no meio da jornada, às vezes a gente tropeça, às vezes querendo e às vezes sem querer. Mas Deus é aquele que tira a gente, o privilégio, fala de todo o meu coração para você, o privilégio que eu sinto, de poder subir aqui nesse altar, abrir a Bíblia, e falar para você daquele que mudou a minha história, a minha vida. Que privilégio. Mas é o mesmo privilégio que eu sinto ao estar ali numa das cadeiras como você está, adorando a Jesus, ou simplesmente fazendo uma oração, ou só numa sala de oração, ou só no ambiente, no meu quarto, dobrar meu joelho e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me colocou num outro ambiente, eu estou num outro ambiente, estou num outro lugar, eu sou um filho teu. Esse privilégio você pode sentir, você deve sentir. Todas as vezes que você orar, em nome de Jesus, o Pai está te ouvindo. Sinta-se privilegiado de ser ouvido pelo Pai. Na nossa cidade, em Marialva, eu me lembro que tinha um prefeito, a Marcia estava lembrando esses dias, eu lembrei também. Tinha um prefeito na cidade, muito conhecido, Celso Martini. Ele ajudava aquele populista, ajudava todo mundo, pagava a conta de água, a conta de luz. Sem brincadeira, era assim que funcionava a vida do homem. Todo dia, antes das 7 da manhã, aparecia a fila de postinho de saúde em frente à casa dele. Formava uma fila enorme. Antes dele sair de casa, todo mundo queria falar com o bendito do homem, para poder pagar uma conta, para poder comprar um remédio, para poder resolver não sei o que, ou não sei onde. Não sei se houve um prefeito assim nessa cidade aqui de Corbélia, desse jeito. Mas era desse jeito que acontecia. Eu fiquei pensando: meu Deus, como que esse homem conseguia viver? Já pensou se acordar, Carol? Você vai abrir a janela assim, tem lá 100 pessoas numa fila em frente à tua casa. Você não tomou nem o café, nem o chimarrão, ainda tem 100 para você atender, que quer falar com você. Claro que não dá para atender todo mundo, mas quer falar com você. Se você sair dali, sai com o carro, eles vão tudo lá no gabinete da prefeitura, querendo falar com você, te perseguindo para lá e para cá, para resolver um problema deles. Eu imagino que uma pessoa, quando conseguia um horário para falar com esse prefeito, tentar resolver, se sentia privilegiado de poder pegar na mão do bendito do Celso Martini. O Celso Martini falou comigo, ele falou que vai me ajudar, ele falou que vai resolver, ele falou que vai comprar, ele falou que vai pagar, ele falou que vai me socorrer, ele falou que vai me dar uma casa, ele falou que não sei aonde, ele falou que vai me dar um trabalho. A pessoa se sentia privilegiada. Você é um filho de Deus. Quando você dobra o seu joelho, você está diante do Criador do universo. Se sinta privilegiado de poder ser ouvido por aquele que criou o universo, que formou você. Você não está falando com qualquer um, não. Você está falando com o teu Criador. E se você já converteu, já entregou teu coração a Jesus, se sinta mais privilegiado ainda, porque você foi tirado do estado que você estava, destituído da glória de Deus, e agora você foi colocado num estado diferente, um estado de filho. Você agora é um governador, um governante,
você agora é um líder, você agora é um discípulo de Jesus. Queria te convidar para ficar de pé, nós vamos orar. Nós temos uma missão, um propósito, além de andar com Deus, de vir para Deus, nós temos a missão, um propósito de aproximar pessoas de Deus, de aproximar vidas de Deus, de tirar pessoas que estão também naquele estado de destituídos da glória de Deus, trazer eles para esse ambiente agora que a gente vive. Não é um ambiente de conto de fada, que não tem problema nenhum, que não tem dificuldade nenhuma. Para com isso, de onde você tirou isso? É um ambiente espiritual que você, nesse momento aqui, você está sentado ao lado de Cristo. Você tem a presença de Deus, você tem a presença do Pai junto com você. Eu não sei se você entendeu essa palavra, mas essa é uma palavra de salvação. Eu não sei se você entendeu essa palavra, mas essa é uma palavra para poder trazer esclarecimento para você de quem você é, ou se você ainda não é essa pessoa, você poder se tornar, você entregar o teu coração para Jesus. Talvez nesse momento você precisa reafirmar alguma coisa na sua vida, você tem que se posicionar. Talvez esse é o momento de você entrar numa luta, numa batalha, como eu disse para você. Poxa, durante toda essa jornada cristã, 20 anos, tem 2 batalhas que eu tive que entrar pesado, para salvar, para mudar, para transformar uma situação. Talvez você nem queria entrar nessa batalha hoje, e eu não vou entrar por você, eu nem posso entrar por você, mas você pode entrar. Pastor, você estava com força quando você entrou? Eu não tinha força nenhuma, eu estava um taco para entrar nessa guerra. Eu falei, Senhor, mas eu vou entrar na força do Teu Espírito, e o Senhor vai me fortalecer. Jesus entrou no deserto, 40 dias, 40 noites, Ele orou, Ele falou com o Pai. Eu imagino que depois de, não precisa nem 40, depois de 10 dias Ele estava fraco, enfraquecido no corpo, mas ali Ele estava se fortalecendo no seu espírito. Eu sinto no meu coração que Deus está no momento que Ele está nos levando para um tempo de novidade, um tempo novo. Eu sinto que nós estamos na iminência de um novo derramar do Espírito Santo. Eu sinto que nós estamos nessa iminência, como uma onda do mar. Eu sinto que nós estamos nessa iminência, sabe, naquele ponto que Deus está vindo, está soprando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Você precisa tomar consciência disso, porque se você não entender isso, você não vai estar preparado para se encontrar com Ele. Ele vai dizer, eu tentei falar com você lá, meu filho, mas você, onde o Senhor estava, Deus, que eu não vi? Senhor, como que o Senhor tentou falar comigo, eu não percebi? Eu estava lá falando com você naquele dia, naquele culto. Eu estava lá naquele momento, falando ao seu coração, chamando a sua atenção. Eu estava ali ao seu lado, naquele momento de decisão da sua vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, meu querido, é o momento que nós estamos vivendo. E hoje não é só você dar um passo em direção a Deus, mas é você se lançar nos braços de Deus. É você se lançar nos braços de Deus, de todo o seu coração. Dizer, Senhor, eu vou voltar para o plano original. Eu vou voltar para o propósito que o Senhor me criou desde o princípio. E eu vou viver debaixo dessa graça. Se essa palavra, meu querido, você sente assim, essa palavra para mim, o Senhor está falando, Deus está falando comigo, o Senhor está falando no meu coração. Se você está sentindo o Espírito Santo aí tocando o seu coração, vem aqui no altar, dá uma resposta para Deus, vem aqui no altar. Eu sinto no meu coração o Senhor dizendo para mim, há muitas pessoas aqui, que eu estou trazendo para o plano original, que eu estou trazendo para o plano original, para a missão, para o propósito que eu tenho para você aqui nessa terra. Às
Às vezes você está cheio de coisa, eu sei que a gente fica cheio de coisa, a gente às vezes, mas eu não consigo fazer, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo resolver. Mas o fulano de tal não quer me ajudar, o outro não quer ir comigo. Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei arrumar, eu não consigo nem vencer isso aqui da minha vida. Mas eu sinto que Deus se alegra. Um dia eu vim para um altar como esse, quebrado, moído, um caco, e me vinha no coração uma palavra que eu tinha escutado. Eu nem li a Bíblia direito, eu só tinha escutado isso em algum culto. Eu escutei que aquele que está em Cristo, aqueles que estão em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Naquele momento que eu dobrava meu joelho, o Senhor me fazia lembrar daquilo ali. Eu nem sabia que era o Senhor falando comigo. Eu era tão novo na fé, eu nem sabia, mas eu sentia que Deus estava fazendo algo novo dentro de mim. Eu sinto no meu espírito que Deus está fazendo algo novo aqui dentro de você, dentro do seu coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento pedir ao Senhor, Pai amado, o teu toque, o teu auxílio, a tua ajuda. Senhor Deus, nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor, nós servimos o Senhor. Nós estamos aqui reunidos por causa do Senhor. O Senhor é a razão da nossa fé. Senhor, o propósito que o Senhor tem com os teus filhos estão aqui nesse altar, estão respondendo a tua palavra. Cumpra esse propósito, cumpra, estabeleça esse propósito, seja marcado esse dia no coração deles, seja marcado esse dia hoje dentro do coração, da mente deles. Senhor, que eles também sejam instrumentos de salvação, Pai amado, nessa semana. Que eles sejam instrumentos de salvação nessa semana, Pai, dentro da casa deles, Pai, ao lado dos amigos, no local de trabalho, Senhor, com os teus filhos. Espírito Santo de Deus, entregamos tudo a Ti. Nós amamos o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nunca volta vazia, sempre traz frutos. Eu quero dizer, Pai, de todo o meu coração, é uma honra Te servir, é uma honra poder servir o Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. E Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Verdadeiramente persegues e me abraças, envolve em quem Tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, com as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve em quem Tu és. E então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. E o Teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve em quem Tu és. Te amamos, Jesus.
Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Amém, amém. Pode voltar para o teu lugar, meu querido. Nós vamos finalizar esse culto. O Espírito Santo de Deus está entre nós. O Espírito Santo de Deus é o teu amigo, quem guia o teu coração e a tua vida. Continue sendo guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos receber a bênção, mas eu quero convidar você, você que pode, tem condições para isso. Todas as manhãs eu faço um devocional na palavra, às 7 horas da manhã, no Instagram. Fica gravado depois no meu canal do YouTube. Mas eu quero convidar você que precisa ser fortalecido na palavra. É um ótimo ambiente para você crescer, aprender da palavra e se fortalecer. E também para evangelizar. Tem muitas pessoas que têm participado de diversos lugares do Brasil. Muitas pessoas que estão sendo ganhas para Jesus ali, através dos seus amigos. E ali na intimidade da sua casa tem ouvido a palavra, e a palavra tem gerado vida, porque a palavra nunca volta vazia, a palavra sempre traz frutos. Então, se você tem essa disponibilidade para participar, é no período da manhã, 7 horas da manhã, no meu canal no Instagram, Fernando Mardegan. Vamos receber a bênção. Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor, Pai, que excede todo entendimento humano, a graça do Senhor e a consolação do teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa terra, em nome de Jesus. Vai lá, dá um abraço bem gostoso, 2, 3 pessoas, converse um pouquinho com elas, tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.